Olá pessoal, me chamo Lennon Silva, sou psicanalista clínico, tá? E venho aqui, né, com uma série de vídeos, né, sobre recortes psicanalíticos, né, com o tema A Gênese da Psicanálise, né? E o título, né, do primeiro vídeo é o período pré-psicanalítico, né? E aí a gente vai para o conteúdo, né? Primeiramente a biografia do Freud, né? Tanto no aspecto em si, né, de quem foi Freud, mas também dos desdobramentos pré-psicanalíticos, tá? Nome, né, Sigmund Freud, né? Ele nasceu em 6 de maio de 1856 em Freiberg, na Áustria. Ele faleceu na Inglaterra, em Londres, né, no dia 23 de setembro de 1939, né, com um câncer na mandíbula. O seu pai foi Jacob Freud, né, a sua mãe Amalie Nathanson, né, a sua esposa foi Martha Bernays, e ele teve 4 filhos, né, com a Martha, que foi Mathilde, John Martins, Oliver, Ernest, Sophie e Anna. A sua formação acadêmica foi em neurologia, né, na Universidade de Viena. E aí ele fez uma pesquisa muito importante, né, nesse período da sua formação, né, que foi, né, em histologia do sistema nervoso, né, demonstrando interesse a partir daí pelo estudo das enfermidades mentais e os seus métodos de tratamento. A partir daí para frente, né, Freud ele teve uma relação com o Brauer, né, em 1884, né. Freud ele conhece o Joseph Brauer, né, que havia curado sintomas graves de histeria através do sono hipnótico ou o método catártico, né, quando o paciente conseguia se recordar das circunstâncias que deram origem à sua moléstia, constituindo a partir daí o ponto de partida da psicanálise. Juntos, publicaram a obra Estudo sobre a Histeria, em 1895, que marcou o início de suas investigações psicanalíticas, né? Então, esse foi um período muito importante, né, nesse momento ali teórico, né, do Freud, né, quando ele teve esse contato com Joseph Brauer, né. Em 1885, Freud ele faz um mestrado em neuropatologia, né, e em seguida ele faz uma especialização em psiquiatria, né. A partir daí, né, dessa parte desse contato com a psiquiatria, né, o Freud ele traz um questionamento, né, que é um questionamento que perdura até os dias atuais, né, que seria sobre o método de tratamento fisiológico das doenças mentais, né. Será que realmente a gente consegue tratar ou talvez curar, né, pacientes ou analisandos, né, que sofrem com transtornos mentais, seja lá quais forem, né, a partir de métodos fisiológicos, medicamentos, e etc, né? Então é um questionamento bastante pertinente, né? Em 1885 a 1886 o Freud ele faz um estágio na França, né, com o neurologista Jean-Martin Charcot, né, onde ele estuda sobre a hipnose referente ao tratamento de transtornos mentais nervosos, que seria a histeria, né, onde buscava a gênese das psicopatologias, né, uma ideia que influenciou Freud a pensar novas possibilidades de tratamento, né. E aí ele aprofunda essa noção, né, do método da hipnose, né, e de volta, né, a Viena, Freud ele passa a tratar seus pacientes com sintomas de distúrbios nervosos através da sugestão hipnótica. Nessa técnica, né, o médico induz uma alteração no estado de consciência do paciente e então realiza uma investigação entre as conexões e condutas do paciente que poderiam estabelecer qualquer relação com o sintoma apresentado. Nesse estado percebe-se que por meio
da sugestão do médico, é possível provocar o aparecimento, né, e desaparecimento desse e outros sintomas, né, físicos, né, especificamente. E aí, um olhar para a histeria, né? A histeria ganhou uma determinada centralidade nos estudos iniciais da psicanálise, apontando o entendimento dessa psicopatologia com base em sua etiologia, desdobramentos, formas de intervenção, interpretação e tratamento. A obra Estudos sobre a Histeria de 1893 a 95, com Brauer, foi fundadora da psicanálise no aspecto teórico. Embora a obra Interpretação dos Sonhos de 1900 seja considerada por Freud como um marco constitucional, né, o inicial da psicanálise, né. Referente aos estudos sobre a histeria, os autores apontam que a doença é originada com base numa fonte da qual os pacientes relutam em falar, ou mesmo não conseguem discernir a sua origem. Tal origem seria encontrada em um trauma psíquico ocorrido na infância, em que uma representação atrelada a um afeto aflitivo teria sido isolada do circuito consciente de ideias, sendo o afeto dissociado da consciência e descarregada no corpo, certo? Essa descarga referida, né, está relacionada à formação do sintoma que, em função de um trauma infantil, apresentaria um correspondente na ordem do simbólico, separando o afeto de sua representação. Desse modo, a representação dos afetos ligada à realização de um desejo provocaria um impedimento que, em virtude da dificuldade de elaboração psíquica em atribuir um sentido à experiência, manifestaria o sintoma no plano somático ou no corpo, caracterizando o conceito de conversão histérica, né? Nesse sentido, apresenta-se a ideia de recalcamento ou barreira que isolaria as representações desvinculadas dos afetos em uma segunda consciência, subordinada à consciência normal, o que provocaria dentro de uma cadeia associativa a transformação dos afetos em sintomas somáticos. Daí a denominação de conversão, né? Ou conversão sintomática ou conversão histérica, né? Então seria o que? Por exemplo, na época lá, né, quando Freud estudou sobre a histeria, né, as mulheres que eram histéricas, né, que sofriam de histeria, né, elas sofriam de acúmulo de desejo, né, muitas vezes desejos infantis, muitas vezes recalcados, né, mas também alinhado a processos traumáticos, né. Então esse afeto ligado ao trauma, né, ele meio que retorna a partir, talvez pelo analisando pelo paciente querer não recordar, não lembrar, né, se forçar a não lembrar para não sofrer, né, ou simplesmente por não lembrar, muitas vezes quando são eventos primitivos ali da infância, né, remotos. Mas de todo modo isso volta sobre o paciente, né, como conversão sintomática ou conversão histérica, né, que volta para o seu corpo, no seu corpo, né, e aí ele sente. Muitas vezes ele não sabe o porquê, né, mas ele sente no corpo, né, esse estado sintomático, né. O uso do termo psicanálise pela primeira vez. Em 1896, Freud emprega pela primeira vez o termo psicanálise, com o intuito de estudar os componentes que formam a psique. Nesse sentido, fragmentar o discurso ou pensamento do paciente para poder captar os conteúdos latentes ou inconscientes e, a partir daí, destrinchar melhor os significados e implicações presentes na fala do paciente. À medida que a técnica se avançava, alguns pontos de discordâncias apareceram entre Freud e Brauer, sobretudo na ênfase que Freud estabelecia entre as memórias do paciente,
as memórias do paciente e as origens e conteúdos sexuais da infância. Desse modo, em 1897, Brauer rompe com Freud, que segue desenvolvendo as ideias e técnicas da psicanálise, abandonando a hipnose e utilizando a técnica de concentração, na qual a rememoração era realizada por meio da conversão normal, dando voz ao paciente de forma não direcionada. O uso do relaxamento deitado para a emissão de lembranças e sua continuidade, né? Então, com essa técnica da concentração e do relaxamento, né, Freud pede para o analisando deitar, né, no divã, fechar os olhos, ou se não quiser, não precisa, mas começar a emitir, tentar evocar, né, do inconsciente lembranças e a continuidade delas ligadas, né, a esse afeto, né, ligado ao trauma, né, a situação traumática, né, para que, tomando consciência, né, o analisando ele consiga elaborar esse afeto, né, mas não o trauma, não a situação apenas aconteceu naquele momento, né, mas a problemática do trauma não é o evento acontecido, claro, machucou, mas a continuidade, né, a subsequência, né, do evento traumático, ela se segue a partir do afeto criado, né, pela situação, pelo evento, e não pela coisa em si, né, ainda atuando sobre a pessoa, né. Técnicas que aprimoraram a psicanálise, né. E aí Freud ele passa pela hipnose, pelo método catártico, a técnica de pressão, né, que seria ali a pressão na testa do paciente para trazer os conteúdos inconscientes ao consciente, e por fim a associação livre, né, na qual o indivíduo trazia para a sessão seus conteúdos sem qualquer restrição ou julgamento, e a partir desses Freud nos investigava, analisava e interpretava. Graças à atenção flutuante, né, que é um conceito empregado pelo autor para a técnica de escuta, na tentativa de relacionar a fala aos conteúdos submersos no inconsciente, né. Então aí a gente vê nesse desdobramento, né, histórico, né, do período pré-psicanalítico, né, as relações importantes que Freud teve, né, durante a sua formação, né, esse parâmetro mais teórico, né, mas também prático, porque ele pegou técnicas, inseriu, né, na sua clínica inicialmente, antes de definir a psicanálise como psicanálise, né, e aí ele traz métodos muito pertinentes que é a base da psicanálise até os dias de hoje, né, que é essa questão da associação livre de ideias, né, falar tudo que lhe vier à mente, né, sem raciocinar, sem forçar o conteúdo psíquico de forma consciente, né, apenas deixar vir, para dar espaço para que o que está no inconsciente venha à tona, que tem ligação com as raízes do problema, né, do sofrimento, né, que se sente, que se passa. E a atenção flutuante, né, que seria aí essa técnica de escuta, né, onde a gente ouve, né, o analisando fala, mas ele não se ouve, né, a gente ouve, né, e vai dando espaço para que tudo aquilo que venha vindo, né, seja subsequente a emergir, né, os aspectos latentes, né, aspectos ocultos do inconsciente, né. Então a gente tem que estar meio que atento, né, ao conteúdo que submerge, aliás, que emerge de lado inconsciente, né, desse porão, né, para poder ir elaborando isso, né, durante o processo da análise, né, o processo clínico, né. Então é isso, né. Quem tiver precisando, né, de acompanhamento psicanalítico, né, estou com a agenda disponível, tá? Vou deixar o QR Code, né, aqui do lado, e qualquer coisa podem entrar em contato, né, a minha página lá do Instagram, e podem enviar o direct, né, a gente faz o agendamento, inicia o acompanhamento, né, e assim, né, caso esteja passando por diversos problemas
seja de relacionamento, seja no trabalho familiar, questão de traumas, né? Fobias, luto, vícios, né? As alucinações, né? Delírios, esquizofrenia, psicose, né? Que mais? Ansiedade, depressão, né? Borderline, transtorno bipolar, né? A gente vai alinhando, né? Vai analisando, investigando para tentar ir melhorando, certo?